atendimento. Aliás, tem que saber se o Maziar não tá lá no Irã, porque ele ia pro Irã. Vou saber se ele tá de volta, mas o food truck tá lá, no início da rua Joinville, tá bom? Vamos lá. Vamos falar de outro assunto agora. Você costuma enfrentar as situações mais chatas da sua vida com aquele deixa pra lá? Cuidado, viu? Isso pode gerar um acúmulo de problemas que acabam em ansiedade e estresse. São situações inacabadas e quem veio conversar com a gente sobre isso são os psicólogos Jonathan Krieger e também Amanda França. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Tudo bem, Amanda. Bem-vinda. Gente, situações inacabadas. Eu vou começar aqui pedindo para eles darem um exemplo, porque não é assim tudo na vida, tá? Tem uma situação bem pontual, né, Jonathan? Tem. Vamos começar o exemplo assim, um casal de manhã que acaba brigando e isso acaba gerando raiva, tristeza, frustrações e vou dar um exemplo aqui. A esposa vai para o trabalho e no meio do trabalho acaba lá no trânsito alguma coisa, tendo uma discussão com uma outra pessoa e isso acaba gerando aquela raiva que ela tinha da discussão, ela acaba descontando em outra pessoa. Ela usa aquilo como um gatilho pro resto do dia. Pro resto do dia. Se topar com alguém, vai conversar, se irrita um pouco, já desconta ali também. Isso, daí chega no trabalho, a pessoa está um pouco diferente e às vezes acaba interferindo isso no trabalho. Ela vai repetindo essa forma durante o seu dia. E se ela não olha para si, se ela não resolve essa situação inacabada, que mexeu muito com a emoção dela, ela tende a repetir isso em vários outros meses, anos e até o resto da vida dela. Isso vira uma forma de ela encarar as coisas, uma forma habitual dela enfrentar os problemas ao invés de tentar conversar? Isso vira uma forma habitual dela que, no caso, ela fugiu de enfrentar o conflito. Enfrentar o conflito não necessariamente precisa ser brigando, pode ser dialogando, né? É o melhor. Né? E ela acaba fugindo. E essa forma de fugir dos conflitos, ela pode levar como um hábito para a vida dela. E aí, ela não resolve e ainda gera mais conflito. Óbvio que é aí que gera o estresse e a ansiedade, né? É bem complicado esse negócio de estar fugindo da situação, porque isso acaba virando um vício, né? Então, consegui fugir hoje, então isso me dá um prazer imediato. Só que esse prazer imediato, a gente esquece que acaba depois gerando uma ansiedade, porque depois você vai pensar, ai meu Deus, não consegui resolver aquela situação que eu estava para resolver naquele momento, né? E isso acaba virando um vício também. O Jonathan falou ali do exemplo do casal. Outro exemplo bem comum assim dessa repetição e de você não resolver a situação é, por exemplo, um casal, você estava no relacionamento, de repente foi traído, você perdeu a confiança ali. E ao perder a confiança, você acaba procurando, não consegue mais confiar nas pessoas. Então, nos seus novos relacionamentos, você acaba procurando, ele vai me trair? Ah, não, alguma coisa ele vai fazer. E no menor dos erros, acaba confirmando essa desconfiança que ela tinha. Isso acaba virando muito exaustivo também, né? E acaba gerando ansiedade e sintomas até mesmo físicos. Claro. E aí você falou para mim também da terapia Gestalt, é isso? Isso tem a forma que se trata? O que é isso? A terapia da Gestalt, ela trabalha com resoluções do aqui e do agora, né? E trabalha exatamente com as formas, né? Então a pessoa ela desenvolve essa forma e ela vai repetir muitas vezes em situações que não são mais cabíveis. Vamos supor a do casal ali, né? Ela poderia ter dialogado, ela fugiu daquele conflito. E às vezes tem uma situação parecida no trabalho dela, em que ela poderia dialogar normalmente e que ela vai lembrar daquilo, talvez assim o tom de voz da pessoa que falou com ela, algo nesse sentido, e ela vai fugir. Isso está interligado com aquela situação que ela não resolveu ainda. E aí me digam uma coisa, tem como encerrar isso? Não, vou botar um ponto, uma pedra nisso aqui e a partir de agora parar de procrastinar, porque a gente também tem isso, né? Esse probleminha existe, mas deixa eu empurrar com a barriga. Como é que a gente faz para fechar esse ciclo e voltar a respirar bem, sem estresse? Então, né, esse é o grande desafio, né, como solucionar, porque tem problemas que a gente consegue resolver e tem problemas que não tem como. Por exemplo, eu briguei com um familiar, só que esse familiar faleceu, não tem como mais. Então, você tem que tentar ressignificar para você mesmo essa situação.
Ou seja, o que eu posso aprender com aquela situação? Já que eu não posso resolver com a pessoa, o que eu posso fazer de diferente? Perfeito. E aí sim, levar essa vida sem estresse. Tentar resolver. Dialogar é o melhor caminho. Com Com certeza. certeza. Tá certo, gente. Obrigada por estar aqui. Encerrando o nosso Ver Mais